Eu estou aqui, ó, neste congresso, neste local. Está começando agora o programa Psiquiatria Sem Fronteiras, nos Países Baixos. Por quê? Porque aqui fica abaixo do nível do mar. Estamos em Roterdã, na Holanda, e é um momento para mostrar um pouco mais da cultura holandesa, mas também é um momento para mostrarmos o Congresso Mundial de Psiquiatria Cultural. Neste momento, vamos para o Roterdã. A questão agora é como a gente consegue uma medicação psiquiátrica neurológica aqui na Holanda. Eu tenho uma receita, essa receita foi feita, você vê uma receita de uma via só, foi feita num computador por um médico especialista, não é um médico clínico de família, é um médico especialista. E para comprar nós fomos já numa farmácia. Nessa farmácia poderia pegar o remédio, mas ele não tinha na farmácia, chegaria 2 ou 3 dias depois dessa medicação, que pode ser muito importante para uma pessoa que é epilética ou um paciente psiquiátrico. Nós vamos então no hospital agora para tentar ver se a gente consegue essa medicação. Ô Marcos, vamos ver sobre assim, você conhece a medicina no Brasil. Há uma diferença no atendimento da medicina aqui? Bastante. Aqui as pessoas são mais secas, assim, entende? Mas não é aquele sorriso, aquela coisa, entende? Como se fosse profissional para a pessoa que está necessitada. Não existe telefone particular, você ligar a qualquer hora, que é proibido. Ou seja, um acolhimento diferente do profissional de saúde lá no Brasil. Tá. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, Marcos, só um negócio. Eu vou hoje ainda falar sobre a emoção mudando o comportamento nosso na questão do atendimento do clínico, né? Como a emoção pode interferir na minha relação com o paciente. E dependendo disso, de uma forma negativa. Então, quer ver, você teve uma experiência, uma época, com uma esposa sua, né? Uma das esposas do Marco aqui, brincadeira. Uma esposa sua. Então, se você puder contar rapidamente, o que aconteceu? Ela está sofrendo de um sintoma, de uma dor. Aí, vamos lá. Ela estava com uma dor muito grande, ela teve que vir para o pronto-socorro, entrou de cadeira de rodas, que não estava conseguindo andar mais. Isso foi no sábado. Aí o médico perguntou, quando começou a dor? Faz 1 ou 2 dias. Aí ele falou, então você deveria ter ido no seu médico de casa, de família, então não atendeu. Chegaram a não atender? Aí ela pediu, então me passa pelo menos um analgésico, para passar a dor, também não deram receita. Estamos indo então na farmácia aqui do hospital? Na farmácia do hospital. Vamos ver então. Essa está aberta 24 horas, 7 dias por semana. Está escrito ali, Apotec. Isso é o Longaray Farremont. Ele não tinha, só tinha uma caixa com menos miligramas, eu não sei o que ele falou. Então parece que tem que tomar 3 cada vez. Sem problema. Então ele pode pegar o ali está de 50 e de 100, ele pode orientar a pessoa a pegar e compor a dose. Depois ele vai fazer o pedido para eu vir buscar na terça-feira do restante. Aí você vem. Aí eu perguntei para ele se você teria que vir pessoalmente ou poderia eu pegar. Ele falou, não, você pode pegar. Eu falei que ele vai estar viajando, né? Mas eu falei, pelo menos ele tem já para alguns dias. Aí quando ele voltar aqui para a Holanda, né? Aí ele pega em casa o restante. Na Holanda não se aplica injeção numa farmácia. E é só o médico
que pode fazer esse tipo de aplicação. Ou seja, um técnico, como é normalmente feito aí em Florianópolis, aí no Brasil, não se faz. Outra, eu não consigo comprar seringas aqui na farmácia do hospital. Há um certo cuidado para não dar acesso às pessoas que são adictas. O mundo é diferente. Esse aqui é o que é aqui, ó? Ele pede se você dá permissão de ser usado seus dados do médico, família, aqui, né? Depois faz perguntas se você não tem problema de saúde, alguma coisa mais, se você toma um outro tipo de medicamento. E essa etiqueta, ela traz o quê? O que facilita aqui a farmácia? A etiqueta é que todas as pessoas que são registradas aqui, eles pegam a etiqueta na entrada lá, vai fazer um exame de sangue, já leva a etiqueta, vai fazer na farmácia, leva a etiqueta e põe a sua etiqueta aqui. Aqui o tempo que a gente está perdendo para poder pegar uma medicação. Tudo bem organizado, tudo certinho, mas é um tempo exagerado. Agora eu entendi porque o número de espaço para poder servir os clientes. Ele que determinou, né? Então provavelmente a empresa, a farmácia que compra os remédios. Olha lá, tá vendo aqui, ó? Aqui o profissional lá determinou. É o remédio que a farmácia do hospital comprou, a mais barata talvez. Então eu queria o Topiramato chamado Topamax, que é original. Não posso comprar aqui. Aqui eu tenho que comprar, ou admitir, só aquilo que a farmácia determinou a compra. E olha como é que é servido aqui, ó. Uma etiqueta, né? E estão as doses todas aqui, ó. Aí, ó. Eu vou entrevistar o Hans, meu amigo Hans, um dos organizadores aqui. E lá atrás, ele já apareceu no nosso programa sobre a Tanzânia. Tá lá, o holandês que vive lá na Tanzânia, que viveu na Tanzânia, tá aqui e veio me cumprimentar. Que legal. Okay, well, I'm so happy to see so many colleagues from all over the world here. From Japan, Australia, United States, Brazil, and South Africa, Indonesia. And I'm so glad that we could gather so many people who are interested in psychiatry, cultural psychology. And I'm very impressed by the content of their lectures because there are so many clinicians who do research and also do research about their patients or about patients of their team. And so I'm very impressed by the quality of the presentations. I did two presentations. One presentation was about cultural formulation interview. I'm very much in favor of that. I was one of the. And the other presentation was about recent developments in cultural psychiatry in the Netherlands. So it was more intended to give some information about the situation of the cultural psychiatry in the Netherlands, how many people from migrant population and from minority population we have, and how many psychiatric symptoms they have and problems, and how we treat them. So I think it was okay to give a presentation about that, just to show that we. Which all were transcultural settings,
currently with refugees and asylum seekers, before also with different groups of migrants, sometimes in a forensic setting. I've worked in Africa before, and I've worked with you before. Yes. I remember preparing a session and doing a session in New York. I worked in Uganda for 5.5 years, and in that process, we also collaborated with traditional healers, and I saw people with dissociation, and I did research on the relationship between trauma, dissociation, and spirit possession. Research consisted of different steps, so it gave a lot of, and I also learned a lot of it. It was a combination of qualitative and quantitative research methods. And I think a lot can be said about the results, but it shows also the importance to listen to the voices of spirits, when people experience spirits, because in the messages they give, it tells a lot about the story and the context and the issues that are maybe troubling the patient. So it's important to give that attention. Yeah, and in giving that attention, even though maybe as a Westerner, a Western approach would maybe look more at the individual traumas, but when you look at, you can say, the cultural traumas, like not doing rituals or conflicts, and also address them, it restores the relationship between people and their communities, between people and their, you can say, ancestral and cultural backgrounds, which is very important. Sérgio, tem aqui um chapéu, cap, né? Com o símbolo de uma organização que tu está desde a criação. Tu és o criador de GLADET. En 2007 fundamos esta asociación, el Grupo Latinoamericano de Estudios Transculturales. El nombre lo pusimos en honor a los pioneros de la psiquiatría latinoamericana que habían fundado un grupo con ese nombre, GLADET. Eran los más distinguidos psiquiatras de América Latina, un cubano, Bustamante, Seguín de Perú y González Enríquez de México. Y empezaron a hacer investigación sobre psicopatología infantil. Y después ellos dejaron el lugar a la APAL, a la Asociación Psiquiátrica de América Latina, y feneció el GLADET. Cuando lo retomamos nos dimos cuenta que no estaba registrado. Entonces ahora en 2007 lo registramos formalmente y es una asociación legalmente establecida. Y hemos trabajado muy duro en América Latina y el resto del mundo para promover la psiquiatría cultural desde nuestro continente a exportar trabajos de América Latina. No solamente recibiendo teorías y enseñanzas de los países del primer mundo, sino compartiendo nuestros avances. Pues en psiquiatría estamos bien en América Latina. En psiquiatría tenemos mucho que decir, sobre todo en las cuestiones humanísticas, históricas, filosóficas. No en neurociencias, que es más difícil, pero sí en lo que corresponde a lo cultural. El día de ayer hablé de las investigaciones que he realizado con los grupos indígenas mexicanos, con el grupo de los nahuas en el estado de Guerrero y con el grupo de los Wixárika en el estado de Jalisco. Grupos indígenas con mucha tradición, en donde hemos investigado los conceptos de salud y enfermedad mental, los tratamientos que reciben, las terapéuticas, rituales que son muy interesantes, como tú comprenderás. Y hoy presentamos un tema sobre el abordaje de la psicoterapia en América Latina, las características comunes de nuestros países y las que no son comunes, y cómo pues con todo respeto se pueden tratar a los pacientes latinoamericanos, hablando sobre migrantes de migración externa de un país a otro, y también hablamos de los migrantes internos,
En México los grupos indígenas migran a la ciudad, migración interna muy importante. Sufren mucha discriminación y sufren problemas de adaptación, muchos trastornos ansiosos, depresivos. Bueno, ahora está de moda de nuevo rescatar esa moda de los años 60 del siglo pasado, ¿verdad? Están investigando el uso de los psicotrópicos para tratamientos antidepresivos, ansiolíticos. Pero con las comunidades indígenas el uso de estos productos es sagrado, es ritual. Pero no veo microdosis, al revés. En algunos casos, como en el estado de Guerrero, en el ritual que llaman la toma, que es unas semillas de datura que las muelen y muelen varias plantas psicotrópicas al mismo tiempo en unos vasos enormes que llaman los vasos de veladora, porque es una vela grande. Cuando se acaba el vaso sirve para usarlo en casa. Entonces les dan varios vasos al paciente que tiene alucinaciones, que tiene diarrea, tiene vómitos. Y ese ritual es interesante porque los deja limpios. Como expulsaron todo el mal, se sienten con una catarsis inmediata, rápida, intensa, pero peligrosa. Algunos pacientes pues fallecen porque las dosis son muy altas. ¿Cómo la mesuran? Entonces, en este momento de la toma, la comunidad también toma los productos, solamente los pacientes, los participantes, los vecinos, las personas, la familia. En ese ritual, lo interesante es eso que dices, debe participar la familia y los amigos. De 6 a 12 ayunadores les llaman. Soportan, apoyan al paciente, 6 o 12 personas, todo el momento del ritual, que puede durar horas o todo el día, y le dan la dosis necesaria para que el paciente tenga el estado alterado de conciencia. En ese estado alterado el paciente ve lo que le pasó, descubre quién le mandó la brujería, y a veces pues hay consecuencias fatales, ¿no? Porque ya sabiendo quién lo embrujó, ahí la venganza. Pero hasta que el paciente sale del trance, entonces la comunidad puede comer, acompañar al paciente recuperado, y todos celebran comiendo. Pero si el paciente tarda 12 horas en recuperarse, no come nada. A psychiatrist, Italian. I work in a city close to Rome. The main interest has always been in cultural psychiatry, and I've been involved in few programs from my health department about refugees and asylum seekers, and in training people from the local health unit about cultural psychiatry, cultural competence, and so on. Yeah, I have a presentation about the project which has been held in my health unit in terms of connecting people who are hosted in reception facilities and they are refugees or asylum seekers to the health departments, especially the mental health departments, and to train the people from these centers and also the people in the local health unit to have more competence with them and maybe to make a better service, maybe, hopefully. Involved all the health units, especially the mental health units, to try to figure out a solution, a sort of coping with the problems, especially for the psychological problems of the youth, but not only of the youth. And we are still struggling for it. Still trying to recruit more people like nurses, doctors, rehabilitation therapists, and maybe to have a better connection with the people, with the community. El Congreso es el Congreso de la Asociación Mundial de Psiquiatría Cultural. Yo soy el presidente actual y soy el presidente hasta mañana. Mañana
el doctor Mario Brackman de Holanda se convierte en el nuevo presidente de la asociación. Tenemos una reunión cada 3 años, sin embargo, en diferentes partes del mundo. Sin embargo, el año pasado no pudimos reunirnos por COVID y entonces pospusimos la reunión a este año y entonces nos reunimos estos días aquí en Rotterdam y entonces en 3 años nos reuniremos, si Dios quiere, en Tokio, en Japón. Uma pandemia que mostrou que um vírus de uma região é capaz de contaminar todo o planeta. Para você, traz alguma coisa em relação ao trabalho que tu haces como un terapeuta cultural? Sí, en el sentido de que es una muestra importante de las diferencias que existen en la vulnerabilidad a los problemas de salud mental. Cuando uno tiene poblaciones que están expuestas a diferentes niveles de problemáticas sociales y entonces encima añades una pandemia y hay ciertas personas que tienen que trabajar en persona, otras que pueden trabajar virtualmente y las personas que trabajan en persona, que atienden al público, cuyos trabajos no pueden dejar porque necesitan el dinero o porque se consideran trabajadores esenciales para la economía, pues esas personas están mucho más predispuestas, vulnerables a contaminarse y hasta morirse. Entonces la pandemia demuestra las diferencias sociales. Además, la pandemia demuestra las diferentes interpretaciones de la enfermedad que tienen todas las personas. Hay personas que opinan que la pandemia no es un peligro tan grande como otras personas opinan, o que las vacunas no son un problema, o una serie de interpretaciones sobre la enfermedad. Hasta hay ideas de que la pandemia fue creada para matar a ciertas personas. O sea que hay muchas ideas sobre la pandemia, que entonces un estresor de ese tipo demuestra esas diferencias, y para un psiquiatra cultural son evidencia de las diferencias culturales entre las personas, de diferentes ideas que son importantes manejar en el trabajo clínico. Recuerda lo que tú has hecho en New York, el último congreso mundial, Sí. y el congreso que está haciendo aquí. Sí. Hay una diferencia de la disposición de las personas, de los temas, entre tu experiencia anterior y esta. Yo creo que sí, en el sentido de que, para empezar, la pandemia ha sucedido y eso ha afectado mucho. La gente está muy contenta de estar aquí en persona. Hace años que mucha gente no se ven en un congreso así. Eso es uno. Número 2, hay personas muy preocupadas por contaminarse aquí con la pandemia. Eso existe. 3, hay personas que no pudieron venir por una serie de razones, porque estaban enfermos. Por ejemplo, el tesorero de la organización tiene COVID ahora, no pudo venir. O sea, una serie de dificultades de ese tipo. Hay problemas, hay países enteros que tienen las fronteras cerradas. Aquí no pudo venir casi nadie de China, porque la China tiene las fronteras cerradas en este momento. Así una serie hay gente que tardó mucho en conseguir las visas porque hay muy pocos empleados en las embajadas. Toda una serie de cosas. Lo otro que está sucediendo en estos días por aquí, y se vio hoy en nuestra reunión, es que la gente de esta área está muy preocupada por la guerra en Ucrania. Sienten que están vulnerables a una invasión rusa más grande, o sea, más extendida, o una guerra más amplia que la de simplemente de un país, y entonces pues hay toda esa preocupación también. Eu me chamo Vincenzo Di Nicola, eu sou de origem italiana, nasci na Itália, fui criado no Canadá, em inglês, e depois eu fiz a formação como psicólogo no Canadá, a McGill, em Montreal, e logo depois em Londres. E iniciei já meus estudos na psicanálise, oitavo Stock. Voltei para o Canadá para fazer medicina e logo depois também estudei pediatria, psiquiatria infantil.
E desde o início eu fiz um conjunto de as perspectivas da criança, da família e da cultura. Tudo que eu faço tem essas três lentes. Desenvolvimento, se queremos falar assim, criança, família e cultura. E logo depois eu me empolguei com a terapia familiar e a psiquiatria social e cultural. E finalmente, esperamos não seja a última, mas a última vez que eu estudei foi em filosofia, então eu fiz um doutorado em filosofia, sempre estudando transtornos alimentares e trauma, sobretudo trauma. Então esse é meu percurso como psicóloga, psiquiatra e terapeuta. Agora eu vou assumir daqui a pouco a presidência da Associação Mundial da Psiquiatria Social. Quando, em princípio, esse outono, provavelmente, praticamente no Congresso em Londres, em janeiro de 2023. Entre outubro e janeiro tem um espaço, mas por 3 anos eu vou ser o presidente e vamos ter o Congresso Mundial da Psiquiatria Social em Montreal em 2025. É isso que vamos preparar daqui a pouco. Paula, você, em pessoa, é uma pessoa multicultural. Olha só a habilidade de línguas, né? A diversidade de línguas que você tem. Tá? O que você acha que prevalece mais em você dessa multiplicidade de contatos culturais? Quem é mais o Nicola mesmo? Hein? É uma pergunta interessante. De fato, eu falei disso, sobre o biculturalismo e o bilinguismo. Para mim, é uma mistura de coisas. Mas, envelhecendo, eu tenho 69 anos agora, me sinto cada ano mais italiano. Então, eu digo de mim mesmo que eu sou italiano vivendo em Montreal. Eu não estou negando nada. Eu sei que fui criado no Canadá em inglês, mas agora eu trabalho, eu ensino em francês. E chegando do trabalho, quando eu volto em casa, falamos português em casa com minha esposa gaúcha brasileira, a Letícia, e nossa filha, a Anitta, chamada assim por Anitta Garibaldi. Italiano, brasileira, então. A nossa filha se chama Anitta. Então, eu penso em muitas línguas, sobretudo em inglês. Trabalho, ensino, eu faço terapia em francês, a maioria do tempo. Em casa falamos português e escrevo em inglês, a maioria do tempo. Mas também tem italiano, porque eu tenho um filho que mora em Roma, ele é advogado internacional. Minha língua materna é a minha pátria. Eu acho que me sinto mais à vontade com pessoas como eu sou, intercultural. Me sinto mais à vontade com um brasileiro que estudou em Londres ou a Paris ou a Roma, do que um brasileiro que nunca saiu do país, ou um italiano que nunca saiu do país. Então, eu vivo nesse espaço entre as coisas. Mas para mim sempre é importante o coração italiano. Uma vez eu disse de mim mesmo, tenho coração italiano, mente anglófona, inglês, é a alma judia. E depois, logo depois, eu ajuntei algo brasileiro, porque meu pai teve uma segunda família brasileira. Ele é italiano de origem, mas teve uma segunda família brasileira, por isso que eu encontrei a cultura brasileira, a língua portuguesa, por causa dele. E depois, depois do meu divórcio da minha primeira esposa, que é de origem italiana, eu encontrei a Letícia, que vem de Porto Alegre. Então, eu ajuntei algo brasileiro. Às vezes eu brinco que eu sou Antônio brasileiro, como Tom Jobim. Mas não, é muito importante para mim. Então, tudo é importante, mas algumas coisas criam uma identidade para mim. O fato que eu sou italiano, e me sinto muito à vontade no Brasil. Me sinto à vontade no Brasil, na Itália,
em Montreal, na Israel. Mas, por mim, a minha casa, a Fernanda Pessoa disse que a sua pátria foi a língua portuguesa. Para mim, é algo semelhante, né? Língua, cultura, sobretudo um sentimento. No momento, no espaço que eu posso sentir algo compatível comigo, algo do coração, algo da alma. Então, por isso eu fiquei emocionado pela a sua apresentação, porque eu acho que eu sou científico, eu fiz pesquisa em epidemiologia, psicofarmacologia, e eu acredito que seja útil. Mas também eu acho que tem outras realidades, além das realidades que a gente, como médicos, como científicos, reconhecem agora. Eu acho que podemos integrar tudo, finalmente. Esperando este momento, eu acho que devemos ficar abertos às possibilidades da vida. Estamos num Congresso Mundial de Psiquiatria Cultural. Né, aqui em Rotterdam. A sua apresentação, você vai ter, tem 2 apresentações, mas a de ontem, qual o tema que você abordou? Hoje falei do biculturalismo e bilinguismo, e sobretudo a identidade, e como podemos construir essa identidade pluricultural. E eu acho que devemos ser modelos para nossos clientes. Porque eu devo ser um modelo. Porque se eu assumo ou nego a minha realidade, eu sou sempre diferente dos outros. Eu sou um italiano que foi criado, formado em inglês, trabalhando em francês. Naturalmente, todo mundo sente que eu sou diferente. O meu nome, o meu sotaque. Mesmo um brasileiro, eu adoro a língua portuguesa, mas é claro que eu não falo como um brasileiro. Posso falar até bem, mas sempre sou diferente. Então, para mim, é sempre um encontro intercultural. Eu sou um modelo para meus... eu sou psiquiatra infantil, para as crianças, as famílias que não se sentem bem na sociedade. Talvez como imigrantes, talvez porque são marginalizados na sociedade. Então, eu me ofereço como modelo para integrar o que é estranho de nós, por causa da saúde mental, por causa de problemas de família, por causa da migração, por causa de tanta coisa. Então, eu me identifico com eles, não porque eu me sinto estranho agora, mas porque eu reconheço essa estranheza como um caminho, uma jornada, uma maneira que nos oferece sofrimento, sim, às vezes, mas também possibilidades de abrir um espaço, abrir as possibilidades da vida. Maravilha. Mais uma questão, pode ser? Claro. Vamos aproveitar um pouco que você vai assumir a Associação Mundial de Psiquiatria Social. Você tem um projeto que você espera que essa sua gestão possa trazer para essa comunidade de profissionais de saúde mental? Boa pergunta. Eu refleti bastante sobre esse assunto. Eu acho que eu saiba, eu vou ser o primeiro psiquiatra infantil, o terapeuta familiar, que assume a presidência de um grupo internacional que não seja pediatra, da pediatria ou da psiquiatria infantil. Então, é uma psiquiatria geral para todo mundo, com a perspectiva social. Mas eu sou psiquiatra infantil, eu sou terapeuta familiar, eu sou psicanalista, etc. Então, o que eu quero trazer é essa sensibilidade, muitas vezes chamado desenvolvimento, mas eu prefiro a palavra da grande poetisa brasileira Adélia Prado, que fala de desdobramento. Eu acho que devemos desdobrar, e não só as crianças, mas toda a vida, todos nós devemos desdobrar nossos mesmos e as possibilidades da vida. Então, sempre estou falando da criança, da família e do social. E eu quero criar sínteses, uma integração dessas 3 coisas. A criança, o desenvolvimento, desdobramento ainda melhor, a família e a perspectiva sociocultural. Então, isso eu acho que eu posso trazer, oferecer o grupo e inspirar outras pessoas. Porque é muito pouco falado, família talvez mais,
no Brasil, mas a psiquiatria infantil é como estamos ao lado. Não é integrado, honestamente. Cada sociedade pensa que amamos nossos filhos, as crianças, a juventude, mas na verdade não é sempre assim, né? Então, eu quando fui recrutado como psiquiatra no meu primeiro departamento em Ottawa, no Canadá, o meu chefe disse de mim: pena, Vincenzo, ele podia ser um verdadeiro psiquiatra. Mas agora ele é só psiquiatra infantil. Pena, Vincenzo, ele poderia ser um bom pesquisador em psiquiatria, mas está fazendo psiquiatria cultural ou terapia familiar. Então, tudo que eu faço é ainda marginalizado. Eu quero trazer a psiquiatria infantil, a família, a sistêmica ou social dentro da casa da psiquiatria. Então, eu sou bastante crítico da psiquiatria, mas eu insisto de ficar dentro da casa da psiquiatria e insistir sobre a voz das crianças, das famílias, dos marginalizados. Digamos que eu queria ser o Sebastião Salgado da psiquiatria. Programa Psiquiatria Sem Fronteiras aqui da Holanda. Foi um momento para conhecermos um pouco mais o que se discute na ciência relacionando a cultura com a saúde mental. E é isso aí, mas não vamos terminar por aí. Nós vamos continuar ainda na Holanda e vocês vão ver alguns aspectos culturais na imigração, a forma de viver nesse país, aqui no nosso espaço Terapia Social. Então até o próximo programa.